E o assunto aqui no NT Sul agora é depressão. Eu vou conversar com a professora de psicologia da UBRA do município de Cachoeira do Sul, professora Ana Karina Klein. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao NT Sul. O prazer é meu. Maravilha. Bom, o assunto da depressão é um assunto sempre delicado, mas muito importante para a nossa sociedade. Os números são alarmantes e nas últimas semanas, ou especialmente nos últimos dias, o assunto chamou muito a atenção, muitas pessoas comentando nas redes sociais, em função de um acidente aéreo que aconteceu na Europa, chocou o mundo inclusive, especialmente com a informação de que possivelmente, não são dados comprovados, mas que possivelmente o copiloto desse avião teria cometido um crime. Estava passando por um momento de turbulência na sua vida, não somente em relação a trabalho, mas outros aspectos também, poderia estar em depressão, e aí, portanto, aconteceu essa tragédia, um atentado contra a sua própria vida, mas que vitimou muitas pessoas. Depressão, professora, fale pra gente. Então, a depressão, muitas pessoas conhecem como uma doença, e pode ser, mas eu prefiro tomar ela e pensar ela como um estado de grande sofrimento, né? Em que qualquer pessoa pode ser vulnerável. A depressão, ela existe como existe o sentimento da tristeza, né? E o estar deprimido. E nós, numa sociedade com tamanhas incertezas e inseguranças, é bastante complicado a gente não ter hoje, fruto dessa sociedade, indivíduos que não conheçam o que seja a depressão. Porém, nós podemos falar em depressão em que possa acompanhar um sofrimento situacional e que está dentro de um quadro, de um contexto que qualquer de nós, frente a perdas, frente a lutos, frente a experiências, dolorosas, possam estar vivendo, mas também nós podemos estar falando de um outro tipo de depressão, que é a depressão patológica, em que já existe um outro tipo de comprometimento. Claro. Que é aí que a gente pode até lembrar então do caso do copiloto, do Andreas Lubitz, na última quinta-feira. Agora, qual que é a diferença desses dois tipos de depressão que a senhora citou? No caso de um fruto, quem sabe, de frustrações e o outro seria patológico. Como identificar a diferença entre um e outro? Quando existe um ato suicida, existe um tipo de comprometimento em que a pessoa já internamente não consegue distinguir a morte de fora como a morte do seu eu. Essa experiência foi bem descrita pelo nosso Freud, quando ele escreveu sobre luto e melancolia, e ele distinguiu claramente essa experiência, mostrando que no suicida existe uma identificação com a morte. E nós podemos, os especialistas podem identificar essa situação, na pessoa e, inclusive, podendo protegê-la e tirando dessa situação que muitas vezes as pessoas vêm pedir socorro. Claro. Nós não sabemos, por redes sociais, temos algumas notícias, que ele tenha chegado até o hospital e pedido ajuda. Mas a questão é, será que foi reconhecida essa necessidade? Essa necessidade, Claro. Agora, algumas pessoas têm mais predisposição, por exemplo, a enfrentar uma depressão, quem sabe por algum aspecto físico, ou todos nós somos sujeitos pelo aspecto de sofrimento, ou quem sabe de frustrações que às vezes a vida termina proporcionando a essa pessoa. Como que funciona esse aspecto? Nós não podemos explicar essa situação por uma ou duas variáveis, Claro. O ser humano é dessa ordem da complexidade e então a gente também não pode resolver assim, dizendo que todo depressivo é um suicida, isso está totalmente equivocado. Até porque o depressivo pode ser entendido como um tipo de sofrimento que pode inclusive ajudá-lo em sua vida. A depressão ela está a favor de grandes elaborações e reparações importantes que o indivíduo vai fazer na sua vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não se equivocar dizendo que um depressivo é um problemático. Isso não é verdade. Sim. Mas, certamente,
uma personalidade que recorrentemente tenha essa situação de não ter conseguido ser cuidado, escutado, avaliado e ter uma resposta, né, social adequada para as suas situações, ela vai gerar esse tipo de problema. E nós todos somos vítimas nesse momento quando nós nos deparamos com essa grande incerteza que é nos colocada. Será que podemos confiar nos outros, nas pessoas? Agora, eu imagino, professora, que seja um problema grave para nós, seres humanos, que muitas vezes nos deprimimos, nos frustramos com algumas situações da vida, exatamente para identificar quando é que eu preciso, por exemplo, buscar a ajuda de um profissional, né? Eu identificar que as minhas emoções, quem sabe, estejam debilitadas e que eu preciso uma ajuda médica, uma orientação psicológica, né? E quem sabe a pessoa, às vezes, até nem percebe por conta de algum distúrbio, ou enfim, aí cabe a quem? A família? Como que funciona esse processo? Nós procuramos ajuda quando alguma coisa nos incomoda. Existe alguma angústia que faz com que a gente se movimente e queira fazer alguma mudança. Né? Então, isso também é um aspecto saudável, que mesmo nós, com alguma dificuldade, guardamos dentro da gente essa possibilidade de pedir ajuda. Isso é um ato muito saudável que existe em cada ser humano, mesmo ele com as suas dificuldades e seu sofrimento psicológico. Eu sempre digo, as pessoas que podem realmente nos conhecer são as pessoas que vivem algum grau de intimidade conosco. Então, a nossa família. Essas pessoas podem nos ajudar, então, a buscar esse pedido de ajuda. Agora, nós temos presenciado também, e algo já constatado, e se cita bastante por aí, o aspecto da medicalização, né? Às vezes a pessoa procura algum médico, estou sofrendo, está complicado e tal, e aí parece que o remédio é a solução para qualquer problema emocional, às vezes tem um problema financeiro, tem alguma situação que está gerando uma angústia, né? E aí o remédio termina sendo a primeira solução buscada, né, até pelo paciente. E muitos deles são, de fato, medicados. E aí fazem grandes tratamentos, longos, muitas vezes. Até que ponto uma depressão precisa ser tratada, de fato, com um remédio, com um medicamento? Ou, quem sabe, existe um problema que possa ser resolvido de alguma outra maneira, com a terapia? Como que a psicologia trabalha esses aspectos? Sim, muitas vezes não é a medicação que está adequada ao tratamento. A palavra, ela tem a possibilidade de nos curar, sim, no momento em que a gente pode narrar e poder contar a nossa história, as nossas histórias, e nós estamos possibilitando uma organização, não só em termos, né, de ideias, mas também de sentimentos que vão colocando as coisas nos seus lugares, como a gente diz, é como arrumar a nossa casa interna, né? Sim. Agora, a medicalização, ela é uma tendência na atualidade, num mundo em que as pessoas têm sempre muita pressa e que existe um ideal, né, e um padrão que nos pressiona a ser feliz, a ter sucesso, a não errar, a ser pessoas quase que divindades, né? Então, realmente existe uma grande pressão em resolver as coisas instantaneamente. A medicação, ela pode ser muito bem indicada e ela está a nosso serviço, sim, né? Desde que bem orientada e podendo ter um diagnóstico claro para que ela possa fazer parte de um tratamento. O que a gente vê muitas vezes é a pessoa tentando buscar uma ajuda somente com a medicação e não fazendo o que lhe cabe de transformações, de reorganizações da sua vida pessoal. O que leva, quem sabe, a um crescimento da depressão, se é que isso de fato acontece, né? Pelo menos os números têm retratado uma certa tendência de crescimento nesse aspecto. É, quem sabe, a maior informação que as pessoas têm e o diagnóstico está mais facilitado, ou quem sabe a nossa sociedade tem forçado um pouco isso e as pessoas estão de fato mais deprimidas, estamos mais deprimidos do que já fomos, quem sabe, no passado. Os estudos têm nos mostrado que a depressão é a doença do nosso tempo, né? Assim como em outros momentos da história, o sofrimento ele foi
representado e exposto pelo ser humano com outros sintomas. Não é que não existia um sofrimento, mas o sofrimento ele acaba tendo uma via de canalização que a sociedade admite. Vou te dar um exemplo, né? Pessoas perfeccionistas, elas podem sofrer muito, mas a nossa sociedade, ela gosta desse tipo de sintoma, ele é muito bem-vindo, então ele fica muito bem adaptado ao nosso social. No caso do perfeccionismo. Exato. Né? Não podemos errar. Que pode ser um obsessivo que está sofrendo muito em função desse perfeccionismo, mas tu é super bem-vindo e adaptado nesse social, então não aparece como um sintoma, como uma doença. Já a depressão aparece, porque tu não pode estar infeliz com tudo que a sociedade te dá. Tu não pode ficar sem fazer nada com tudo que a sociedade te dá. Então, tu não tem escolha. O deprimido é a doença do nosso tempo. Agora a pergunta mais difícil para você responder, professor. Como resolver, como mudar esse quadro? Nós temos uma luz no fim do túnel, ou quem sabe as perspectivas nem são tão positivas assim. Como, quem sabe, um pai de família que assiste pode auxiliar o seu filho que está passando por um sofrimento por conta de faculdade, de entrada em mercado de trabalho, ou quem sabe alguém que passou por um divórcio. Enfim, são tantos problemas no nosso dia a dia. Como melhorar um pouquinho esse cenário? Primeiro, precisa não ter medo de escutar as pessoas, o que as pessoas têm para dizer, o que as pessoas, o nosso filho, nossa filha que vem com alguma dificuldade, com alguma situação, muitas vezes por uma impaciência, vou chamar assim, não dá aquele tempo necessário e também não dá aquele suporte emocional que é a gente poder dizer assim, olha, isso vai passar, vamos ver como é que isso aconteceu comigo, deixa eu ver bem essa tua história, será que eu não conheço ela de alguma outra forma? E poder ajudar né, as pessoas a lidar com isso, quem sabe enxergando um outro jeito. Eu acho que existe, resumindo, Daniel, uma impaciência, uma intolerância e uma grande dificuldade em a gente poder estar perto, de fato, com as pessoas, como elas são. E estando perto, percebendo um sentimento que daqui a pouco não seja o comportamento que era o comportamento daquela pessoa, havendo uma mudança, percebendo que as emoções estejam ali um pouco perturbadas, qual que seria o primeiro passo? O trabalho especializado, ele existe justamente para poder atender as pessoas que fizeram as suas tentativas, né? E estão sofrendo e acham e avaliam que esse sofrimento já está numa medida, né, danosa, o suficiente para estar lhe incomodando. Então é a hora sim de procurar ajuda profissional. Tá certo. Tá, conversamos aqui no NT Sul com a professora Ana Karina Klein, professora de psicologia da UBRA aqui de Cachoeira do Sul, que também clínica, né, tem o seu contato com pacientes. Professora, muito obrigado pela atenção com a equipe do NT Sul. Nada, foi um prazer. Ótima tarde. Darcy.